Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando aí a nossa 8ª aula do Laboratório de Física 2. Essa aula então a gente vai falar aí sobre capacitores, e aproveitando então o gancho aí da nossa última aula, onde a gente falava ali de associação série paralela de circuitos com resistores, vamos tratar também de associações série paralela, agora tratando de capacitores. Tá? Antes de mais nada, a gente precisa entender um pouquinho do que se trata um capacitor. Então, vamos tratar agora desse assunto. Bem, os capacitores, então, eles são dispositivos que eles têm como função ali armazenar carga elétrica para que a gente possa utilizar dessa carga aí acumulada nele, tá, para aplicações futuras. Tá? Muitas vezes, devido a essa função de acumular carga elétrica, os capacitores também são conhecidos como acumuladores. Tá? Bem, os capacitores, então, eles podem ser constituídos aí, na sua grande maioria, por placas metálicas que são separadas por meio de um material que é isolante elétrico. Tá? Esse material isolante elétrico, a gente dá um nome específico para ele, chamando ele de dielétrico. Tá? Então, toda vez que a gente se referir a um dielétrico, a gente está se referindo, então, a um material isolante que compõe a construção ali do nosso capacitor. Como material isolante aí, a gente pode encontrar desde do próprio ar, que é isolante elétrico, a gente pode ter aí diferentes tipos de plástico, como também podemos ter ali materiais cerâmicos, vidros, e também alguns tipos de tecido e outros tipos de materiais aí, desde que esses materiais eles sejam constituídos aí de um material isolante de eletricidade. Tá? Dentre das aplicações que a gente pode destacar aqui para um capacitor, podemos citar como um temporizador, tá? Uma vez que para ele acumular uma certa quantidade de carga elétrica ele leva um tempo, eu posso utilizar então desse processo aí para fazer os temporizadores. Posso construir filtros de linha, tá? Estabilizadores, entre outras aplicações que podemos dar ali para um capacitor dentro de um circuito elétrico. Tá? No entanto, nessa aula aqui a gente vai se ater primeiramente ali aos tipos de ligação, tá, dos capacitores. Bem, como falamos no slide anterior, tá, os capacitores, então, eles são construídos aí de materiais de duas placas metálicas. Então eu teria duas placas metálicas aqui, elas são paralelas, e no meio delas eu teria aqui, então, um material isolante, que é o material dielétrico. Ligaria aqui dois condutores elétricos, então, tá? E ao aplicar uma energia elétrica nesse nosso capacitor, tá? Eu teria, então, um acúmulo de cargas elétricas aqui de um lado da placa, cargas positivas, do outro lado, cargas negativas, e assim, então, que eu retirasse a minha bateria da ligação aqui desse capacitor, tá? Essas cargas elétricas aqui, elas ainda continuariam ligadas aqui, tá? Ou armazenadas aqui nesse capacitor para que a gente pudesse utilizar ela futuramente. Tá? Bem, a quantidade de cargas elétricas que eu posso armazenar aqui nesse capacitor, tá? É dado então por um valor que a gente chama de capacitância, e a capacitância tem como unidade ali o Faraday, tá? Que a gente representa ali pela letra maiúscula F. Muitas vezes a gente representa aí por subunidades de Faraday, então é muito comum a gente exprimir a capacitância, ou seja, a quantidade de carga que pode ser armazenada aqui no nosso capacitor, em função das subunidades como micro, nano e pico Faraday, que são as mais comuns da gente encontrar ali nos capacitores comerciais. Tá? Bem, essa capacidade, então, de ele armazenar carga elétrica, então, está associado ao tipo de material dielétrico que eu tenho no meio dessas placas metálicas. Tá? Sendo assim, eu também posso classificar o meu capacitor de acordo com o material dielétrico que eu tenho ali no meio dessas placas metálicas. Tá?
Aí então eu posso ter um capacitor que eu vou chamar de cerâmico, um capacitor de poliéster, um capacitor de papel e outras várias situações que eu tenho ali para esse tipo de dispositivo. Tá? A capacidade de carga armazenada também ela vai depender da área superficial que eu tenho aqui dessa placa. Então, quanto maior for essa área, maior a quantidade de carga elétrica que eu consigo acumular e, consequentemente, maior vai ser o valor ali do capacitor, maior a capacitância desse dispositivo. Aqui nessa imagem a gente tem alguns tipos aí de capacitores que a gente encontra comercialmente, como por exemplo esse em verdinho aqui é um capacitor do tipo poliéster. Esse tipo de capacitor aqui, esse daqui, é um capacitor que a gente chama ele de capacitor cerâmico, tá? Que o material isolante ali entre ele é cerâmico. E a gente tem esses tipos de capacitores aqui, tá? Que a gente chama eles de capacitores do tipo eletrolítico, tá? Os capacitores ainda ele pode ter o que a gente chama de polaridade, ou seja, ele pode ter um sentido aonde que eu tenho que obedecer para ligar a minha bateria para que ele acumule essa carga elétrica. Isso daí é muito comum, principalmente nesses tipos de capacitores, que a gente chama de capacitores aqui eletrolíticos. Os capacitores cerâmicos, capacitores de poliéster, tá? Eu não tenho esse tipo de problema, tá? Também tenho formatos distintos aqui deles, né? Tamanhos também distintos, tá? Que a gente pode observar aqui dentre esses capacitores que eu tenho exemplificado. Tá? Como forma ali de aumentar muitas vezes a capacitância, tá? A gente pode mudar ali tanto o material que está entre as placas metálicas, como eu também posso aumentar o tamanho ou a área daquelas placas. Só que, à medida que eu vou aumentando a área dessas placas, nosso dispositivo vai ficando muito grande. Para solucionar esse problema, a gente pode utilizar ali um mecanismo aí bem simples, que consiste, por exemplo, no que eu estou demonstrando aqui para um capacitor. Eu tenho aqui uma placa metálica desse lado, eu tenho uma outra placa metálica desse outro, e sanduichando elas aqui eu tenho um material isolante. E daí o que eu faço? Eu simplesmente enrolo esse conjunto, essas pequenas folhas metálicas com essas folhas de materiais isolantes, eu enrolo sobre ele mesmo, formando um pequeno cilindrinho, tá? E com isso, então, eu vou ter uma área muito grande, ocupando aí um diminuto tamanho, tá? Porque eles vão estar enrolados sobre ele mesmo. Então, essa daqui é uma técnica muito comum, principalmente nesses tipos de capacitores aqui, que a gente chama de capacitores eletrolíticos, tá? Mas a técnica também pode se expandir para capacitores como esse daqui, que são os capacitores de poliéster, tá? Obviamente a geometria aqui não é essa forma cilíndrica, tá? Ele vai ter um formato aqui de um retângulo, né? Então ele é dobrado sobre si mesmo ali, tá? E com isso, então, eu consigo aí aumentar a capacitância desses dispositivos. Bem, vamos então ao que interessa para a gente agora, que é entender como que eu posso ligar esses dispositivos em um circuito elétrico, quais são as formas de ligação e qual que é o resultado dessa ligação aí de diferentes capacitores. Então, o primeiro tipo de associação que a gente pode descrever é a associação em série, que é a mesma forma que a gente ligava ali os resistores, só que agora eu substituo os resistores por capacitores. Então eu tenho aqui 3 capacitores, esses capacitores estão ligados em série, ou seja, uma placa metálica ligada na placa metálica do capacitor seguinte, e assim sucessivamente. Como característica desse tipo de associação em série, tá, eu tenho a seguinte situação. Eu vou ter então que a ligação desses capacitores, todos eles vão apresentar a mesma quantidade de carga elétrica. Tá? Então, se eu ligar essas extremidades aqui em uma bateria, tá, eu vou ter uma distribuição de cargas elétricas uniforme aqui nesse tipo de associação, independente do valor do capacitor, independente se C1 ele vai ser maior do que C3, por exemplo. Tá? A quantidade de carga elétrica acaba sendo a mesma nos 3. Tá? A outra propriedade, então, é que eu posso, da mesma forma que a gente fazia ali no caso de um circuito de resistores em série, eu posso ter aqui no circuito de associação
em série um equivalente de capacitância. Tá? Então, se eu pegar aqui as extremidades desse meu circuito aqui, dessa associação em série, eu vou ter, então, uma capacitância equivalente. E a capacitância equivalente, então, ela pode ser calculada como sendo o inverso da somatória do inverso dos capacitores que compõem esse circuito. Tá? Então, eu vou fazer o inverso do valor desse capacitor, somar com o inverso desse, com o inverso desse. Depois, então, de fazer toda essa soma, eu vou inverter novamente, né, essa relação, e ele vai dar o valor da capacitância equivalente. Tá? Nos capacitores aqui em série, tá? Quando eu tenho uma associação do tipo em série, a gente já pode observar aqui que a capacitância equivalente ela vai ser menor do que o menor valor de capacitor que eu tenho aqui nesse circuito. Tá? E dessa forma, então, a gente pode fazer uma análise desse circuito. Geralmente, para fazer a medida de um capacitor, a gente pode se basear, primeiramente, no valor comercial que é fornecido pelo fabricante, tá? Ou então, a gente pode utilizar um equipamento que se chama capacímetro, tá? Que ele é capaz, então, de fazer a medida, então, da capacidade do nosso capacitor. E ele vai te dar o valor numérico ali de capacitância. Por exemplo, 100 nanofarads. Então, ele consegue fazer essa medida e fornecer um valor para você do capacitor. Tá? Além, então, desse capacímetro, tá? A gente pode ter também uma função capacímetro associada no nosso multímetro. E assim, a gente pode fazer também utilizando esse recurso ali. Claro que vai depender do tipo de multímetro que você possuir, tá? Mas já existem aí muitos multímetros aí que a gente encontra aí facilmente com um preço aí relativamente razoável, tá? Que tem essa função de poder medir também capacitância, tá? E é o que a gente vai utilizar nesse experimento, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar então 3 capacitores aqui aleatórios, vou fazer as medidas de capacitância individualmente, depois eu vou montar um circuito em série como esse daqui e medir a capacitância equivalente para depois a gente calcular aqui para a relação para saber se isso daí realmente satisfaz a condição que estamos propondo aqui. Então agora vamos lá para a nossa bancada para fazer então esse primeiro experimento aqui da aula de hoje. Estamos na bancada então agora. A gente pode observar aqui que eu tenho disponível 3 capacitores, que são esses pequenos retângulos que a gente tem aqui, tá? Cada um deles aqui tem um valor nominal que está escrito aqui no corpo. Ele é escrito por meio de um código numérico, tá? A gente não vai entrar em detalhes nesse código aqui porque ele pode variar de capacitor para capacitor, né? Dependendo do tipo de capacitor. Mas a gente vai poder fazer a medida desses capacitores aqui com o nosso multímetro. Então aqui a gente tem um multímetro. Esse multímetro aqui ele tem a função para medida de capacitância, também ele é capacímetro. Então a gente vai ligar ele nessa configuração. Então eu ligo aqui o meu equipamento, tá? A minha chave ela já está numa posição aqui que ela indica para a gente que faz a leitura de capacitância. Só preciso então selecionar aqui no botãozinho a função que eu quero e ele já dá para a gente aqui, a gente pode observar aqui no visor, tá? Que a leitura aqui ele já está com um F aqui na lateral, tá? Esse F então é de Faraday, ele tem um nano aqui, é um N, que é de nano, ou seja, 10 a menos 9 Faraday, e a gente pode fazer essa leitura. Inicialmente eu estou com as pontas de prova aqui totalmente desconectadas, mas mesmo assim ele faz uma leitura aqui de capacitância, tá? Que a gente não leva em consideração, porque eu tenho, obviamente, aqui os fios do meu capacitor, que seriam as partes metálicas, né? E o isolante, que seria o próprio ar, tá? Então, como ele não está ligado a nenhum componente, primeiramente, eu vou dizer, então, que essa capacitância aqui, ela pode ser ignorada ali, que ele não está medindo nada no circuito.
Então vou começar então fazendo a leitura aqui dos meus capacitores. Vou pegar então esse daqui como sendo o meu capacitor C1. Vou ligar aqui as minhas pontas de prova e vou fazer a leitura dessa capacitância. E aí a gente vê então que o equipamento mostra para a gente aí 51,3 nanofaraday, que seria então 51,3 vezes 10 a menos 9 Faraday. Então eu tenho aqui o nosso capacitor C1. Eu vou conectar aqui no meu protoboard para a gente montar o nosso circuito. Agora então eu vou pegar aqui o meu capacitor, que seria o capacitor C2 ali do nosso circuito. Vou fazer a leitura então de capacitância. E ele está indicando aqui para a gente um valor de 102,3 nanofaraday. Vou associar ele em série aqui com o nosso primeiro capacitor. E por fim, eu tenho o nosso capacitor C3. Vou fazer a medida dele aqui também de capacitância. E a leitura então, que ele informa aqui para mim é de 11,42 nanofaraday. Vou ligar ele então em série com esses outros aqui. E aqui eu tenho então os 3 capacitores ligados em série. E agora então eu vou fazer a medida da capacitância equivalente aqui, ligando aqui as minhas pontas de prova nos extremos desse circuito em série. E vou ter então a capacitância equivalente aqui da associação em série. E nesse caso aqui, a gente vai observar então que eu tenho ali uma capacitância total de 9,06 nanofaraday, ou 9,06 vezes 10 a menos 9 Faraday. Tá? Conseguimos então aqui fazer análise de associação em série de capacitores. Tá? Bem, o que a gente vai fazer então é comparar agora, para entregar na semana que vem, comparar o valor que foi medido aqui da capacitância equivalente e calcular a capacitância equivalente, de acordo com a equação que a gente mostrou no slide, né? Para verificar então se esses valores ali eles são condizentes. Tudo bem? Então, vamos agora então falar a respeito de capacitores agora em paralelo. A segunda forma de associação que temos de capacitores é o que a gente chama de associação em paralelo. Nesse tipo de associação, então, a gente vai ligar então todos os terminais do nosso capacitor aqui, tá? Eles vão estar ligados no mesmo ponto, de tal maneira então que esse tipo de associação agora ele vai ter algumas características para a gente que define o seguinte: nesse tipo de associação agora em paralelo, todos os capacitores eles vão apresentar a mesma diferença de potencial, ou seja, todos eles vão ter a mesma tensão, tá? Que é a mesma característica ali da associação em paralelo que a gente tinha lá para os resistores. No entanto, agora, a gente pode também determinar aqui que esse tipo de circuito aqui ele pode apresentar para a gente uma capacitância equivalente. E no caso, então, de associação em paralelo, a capacitância equivalente ela pode ser calculada, então, como a somatória dos valores de cada um dos capacitores que compõem essa parte do circuito que tem aí os capacitores associados em paralelo. Tá? Ou seja, dessa forma, então, basta somar os valores dessa capacitância, eu vou ter, então, a capacitância equivalente aqui, nesse caso desse circuito. Tá? Bem, então agora, o próximo experimento que a gente vai fazer é justamente montar um circuito aqui em paralelo. Vamos utilizar aqui os mesmos capacitores que a gente utilizou ali no circuito em série. Só vamos mudar ali a configuração agora e vamos fazer, então, a medida aqui da capacitância equivalente. De volta na bancada, então, temos de novo ali nossos 3 capacitores. E agora, então, nessa situação, a gente vai montar o circuito deles em paralelo. Os valores são os mesmos valores que a gente utilizou no experimento anterior.
tá? Eles estão na mesma ordem aqui, portanto, eu vou montar aqui o meu circuito bem rapidamente, colocando todos eles em paralelo. E aí, então, como a gente já sabe os valores desses capacitores, tá? Eu vou medir, então, a capacitância equivalente de um circuito paralelo. Vamos verificar, então, agora que o equipamento vai mostrar para a gente. E agora a gente já pode observar aqui que, nesse caso, eu tenho uma capacitância equivalente total de 162,8 nanofarad. Tá? Veja, então, que o comportamento aqui do circuito é completamente diferente da associação em série. Tá? E dessa forma, então, agora, o que a gente vai fazer é, de novo, utilizando os mesmos valores que a gente utilizou nos capacitores que foram medidos, calcular o valor ali, teoricamente, da capacitância e comparar de novo aqui com o valor que foi medido experimentalmente aí desses 3 capacitores em paralelo. Tudo bem? Bem, falta mais um experimento que a gente pode fazer então, que é a combinação desses 2 tipos de circuito, série e paralelo. Então, vamos analisar agora essa próxima situação. Por fim, a gente pode ter aí também a combinação desses 2 tipos de associação ali, associação em série com associação em paralelo, no mesmo circuito. Dessa forma, então, a gente também vai ter aí circuitos mistos de associação série e paralelo. Tá? O procedimento que a gente faz para resolver esse tipo de circuito é o mesmo que a gente utilizava ali para o caso dos resistores. Tá? Eu vou, então, calcular ali o capacitor equivalente em cada parte do circuito que eu isolar ali como sendo série ou paralelo. Vou resolvendo, então, esse problema até ter um único capacitor resultante ali, que seria o capacitor equivalente. Tá? Então eu preciso identificar aí as partes do circuito que contém ligações em série e paralelo isoladamente. Tá? E por fim, então, né, a gente pode fazer uma análise desse circuito, tá, com a capacitância equivalente. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, tá, eu posso observar aqui que eu tenho um capacitor C2 e C3, que eles estão em paralelo. Eu vou calcular primeiramente, então, o equivalente desse tipo de associação aqui. Eu vou ter um capacitor equivalente entre os pontos B e C aqui, e depois esse capacitor equivalente ele vai estar em série com o nosso capacitor C1, e aí por fim eu tenho a capacitância total aqui entre os pontos A e B desse circuito. Tá? O que vamos fazer então? Vamos montar agora um circuito como esse daqui ali no nossa bancada, tá? E vamos fazer então as medidas ali de capacitância equivalente, tá? Só que para essa situação agora, eu vou utilizar aqui, por exemplo, um capacitor C3, que eu não conheço o valor dele, só vou conhecer então o valor de C1 e C2, vou medir aqui a capacitância equivalente, para posteriormente calcular ali a capacitância desse capacitor C3. Então, vamos lá para a bancada agora. Bem, para montar agora o nosso circuito misto, tá, de associação série e paralelo, eu tenho de novo 3 capacitores, mas como vocês já podem observar, eu tenho um capacitor aqui agora, tá, diferente. A princípio, então, eu não sei o valor desse capacitor, tá, e também não vou medir ele. O que a gente vai fazer então é montar o circuito de acordo com a figura que a gente observou. Portanto, esse daqui vai ser o nosso capacitor 3. E aí, então, com base na leitura dos capacitores que eu tenho aqui montado, tá? E medindo o valor da capacitância equivalente, a gente vai calcular e encontrar aqui quanto que vale esse capacitor desconhecido aqui no circuito do tipo misto, tá bom? Então eu vou ter aqui então esse capacitor que eu desconheço montado aqui no meu circuito. Tá? Eu vou pegar então esse outro capacitor aqui, que é um capacitor que eu posso fazer a leitura aqui, nesse caso. Ou seja,
é uma capacitância aqui conhecida, ela vale 51,3 nanofarad. Eu vou ligar ele aqui então em paralelo com esse capacitor desconhecido. E aí eu tenho então o nosso capacitor aqui, que seria o nosso capacitor C1, que também eu vou conhecer aqui o valor dele. Estou fazendo a minha leitura e ele está dando aqui para mim 102,2 nanofarad. E eu vou associar ele então em série aqui com esse meu circuito. E aí então eu tenho aqui um circuito misto, série paralelo. Agora então eu vou fazer a leitura da capacitância equivalente. E aí temos então que a capacitância equivalente nesse caso, ela vale 86,4 nanofarad. Então, com base nesses valores ali do capacitor C1 e C2, que a gente conhece, tá? E com base aqui da capacitância equivalente que a gente tem desse circuito, tá? Vocês vão calcular então agora quanto que vale a capacitância desse capacitor aqui desconhecido, tá? Essa então vai ser a terceira tarefa que vocês vão fazer relativa a esse experimento. Bem? Bem, pessoal, então foram esses 3 experimentos aí que construímos nessa aula de hoje, tá? Para entregar então para a semana que vem, com base então dos circuitos ali em série de capacitância, as medidas que tivemos ali dos valores de capacitância, vocês vão calcular, tá, a capacitância equivalente e comparar com o valor de capacitância equivalente que foi medido aqui. Vamos fazer um processo também análogo, no caso ali do circuito em paralelo. Tá? Já no caso ali do circuito misto, tá? Como vocês observaram ali, tinha um capacitor desconhecido, que era o capacitor ali que a gente chamou de C3. Esse capacitor, então, C3, a gente vai determinar, com base nos valores que foram medidos, qual era o valor desse capacitor nesse circuito, para ter aquela capacitância equivalente que foi medida. Tudo bem? Então vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço a paciência de vocês. Na nossa live, então, da semana, a gente vai tirar, então, alguma dúvida aí, se alguém tiver dúvidas com respeito ao conteúdo aí que tem que ser entregue, né? Então a gente pode discutir um pouquinho a respeito disso aí na aula de quinta-feira, tá bom? Vou ficando por aqui. Agradeço, então, a paciência de vocês. Até a próxima, então.